Eu quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias, Jeremias 29, 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Irmãos, eu quero intitular esta mensagem hoje: não rejeite a prosperidade que Deus tem para você. Esse é o título. Por que esse título o Senhor trouxe ao meu coração? Porque muitas vezes nós rejeitamos a prosperidade que Deus tem na nossa vida por falta de entendimento. Errai-vos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes, irmãos, nós não conhecemos na totalidade a bênção que Deus tem para nós. E aí nós muitas vezes ficamos comendo pela beirada. Você sabe que o melhor da pizza está no meio, né? Aquela beiradinha, assim, lá em Telemaco Borba, na minha terra, o pessoal não come aquela beiradinha, vai deixando. Só que agora eles, para não perder nada, né, o pessoal que faz a pizza, colocaram recheado. Acho que aqui tem também pizza recheada, as bordas, né? Aí o pessoal não joga, né? Que ali está um recheio gostoso. Mas eu quero trazer, irmãos, hoje esse tema, porque o Senhor tem falado forte ao meu coração. Esse texto que eu li, no seu contexto, é a carta aos exilados na Babilônia. Porque a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém, na época que o rei Joaquim era o rei de Judá, e eles então foram levados cativos para a Babilônia. Inclusive está incluído Daniel, os seus 3 amigos, e eles foram levados cativos, ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. E esse versículo 11 que eu li para os irmãos, é uma carta enviada pelo profeta Jeremias, da mensagem que o Senhor havia dado ao seu povo que estava em terras estranhas e sem esperança. Eles estavam na Babilônia e eles não tinham muita esperança. Se você ler o capítulo 29, você vai ver que é o conteúdo da carta aos exilados. Mas o que eu quero aqui trazer, irmãos, para uma primeira reflexão? Nós hoje vivemos dias de incertezas no nosso país. Nós não estamos em país estranho. Somos brasileiros e estamos no Brasil. Mas parece-me que o nosso país, Brasil, não é aquele Brasil de alguns anos atrás. Porque todos os dias nós temos surpresas através dos jornais televisivos, dos jornais impressos, hoje mais pelos jornais da televisão, né, as mídias oficiais, como são chamadas. Mas nós vemos que as mídias oficiais só dão notícia ruim, irmãos. A instabilidade do governo, ao dólar que subiu, aquele negócio que se você estava pensando em investir em alguma coisa, você fica com medo. Às vezes aquele que está, um grande número de pessoas, que todo dia as mídias sociais, as mídias televisivas anunciam que são 14 milhões de desempregados, cada dia aumentando mais, e as pessoas estão preocupadas em perder o seu emprego. As pessoas estão preocupadas, nós brasileiros estamos preocupados com o amanhã, porque se tratando-se a nível humano, nós não podemos ter certeza de absolutamente nada. O povo de Israel estava em países estranhos, eles não sabiam o que ia acontecer amanhã. E por isso que Deus, usando o profeta Jeremias, mandou essa carta. E o Espírito Santo me disse que essa palavra, ela quer trazer consolo. O Senhor quer trazer consolo para nós e trazer uma luz para os nossos corações. Você que talvez entrou aqui preocupado ou preocupada com o amanhã, com as decisões que vai tomar, com o investimento que você fez, talvez você pensando: puxa vida, será que eu vou ter retorno? Será que eu vou ter condições de manter, né, a minha empresa, ou me manter no meu emprego?
Será que eu vou conseguir realmente vencer esses dias maus, esses dias difíceis? Eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor disse: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém, queridos? Portanto, fique atento, porque Deus tem algo tremendo para ministrar em nossos corações. No meu, Ele já me ministrou através dessa palavra, mas eu sei que nesse momento, quando nós estamos ministrando, o Senhor ainda está trazendo revelações, trazendo consolo, conforto e revelando para nós, né, os seus mistérios. Porque as pessoas falam assim, porque é um mistério de Deus, mas Deus revela seus mistérios. E nessa noite, talvez aquilo que a televisão está falando, talvez que as pessoas têm falado para você, não que você não vai acreditar, porque as notícias estão correndo, mas Deus tem uma melhor notícia para você. Deus quer te fazer prosperar. E nada vai impedir você, a não ser você mesmo. Porque nós temos conceitos errados, irmãos, que impedem a bênção na nossa vida. E eu quero aqui dizer para os irmãos que têm mentalidades, conceitos equivocados a respeito da prosperidade. E por isso eu quero hoje, rapidamente, não serei demorado, mas eu quero compartilhar com os irmãos. E eu quero aqui trazer então esse tema ainda, né, que é os erros que impedem o sucesso. Existem erros que nós cometemos que impedem o nosso sucesso. Deus quer prosperar você. E às vezes você não está prosperando à altura que Deus quer fazer, a vida abundante que nós buscamos em Cristo, porque nós erramos. São erros que nós cometemos. E aqui então, nós podemos ver, irmãos, que a mentalidade equivocada a respeito de fé, dinheiro, negócios, podem levar à estagnação e o fracasso. Porque, irmãos, existem duas linhas de pensamento entre o povo evangélico, o povo de Deus, né? E esses conceitos, eles foram espalhados há muito tempo na vida de muitas pessoas, né? Então aqui nós vamos analisar os erros mais comuns que as pessoas em instituições religiosas podem cometer em nome de Deus, mesmo que de boa fé. Tem coisas, irmãos, que os nossos pais transmitiram para nós, mesmo de boa fé, mas eram conceitos errados. Muitas vezes nós recebemos ensinamentos religiosos também de conceitos errados, formas erradas de interpretação. E aí nós nos alimentamos com aquilo e as informações que nós temos são aquelas. E nós formamos nossas opiniões baseadas naquilo. E muitas vezes, irmão, nós estamos totalmente errados. Eu não estou dizendo que você está, mas muitas vezes nós estamos equivocados, né? Não é possível construir uma casa sólida sobre alicerces tortos. Irmãos, quantas vezes a gente vai querer consertar uma casa velha, tudo torta, e vai querer fazer lá, daí fica torto, não tem. Muitas vezes tem que fazer o quê? Quebrar o alicerce. E isso o que quer dizer? Nós precisamos desconstruir aquilo que foi informado erroneamente para nós, que a religião informou. A religião, irmão, o seu sentido literal de religião é religação, religar com Deus. Religare vem do latim. A intenção da religião é boa, mas só que a religião no aspecto de instituição tem errado muito. Por quê? Porque a instituição, ela é organizada por homens falíveis, homens sujeitos a erro. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é a verdade. E por isso que nós precisamos realmente observar a palavra de Deus. Nós não devemos abrir mão das bandeiras corretas apenas porque estão em mãos erradas.
Isso quer dizer o quê? Nós não devemos também criticar determinadas religiões, de criticar aquilo que nós aprendemos. Não é uma crítica, mas é um aprendizado. Porque a bandeira pode estar na mão errada. Bandeiras corretas estão em mãos erradas. Não podemos generalizar. Mas quando se trata, irmãos, dentro dos cristãos, a igreja evangélica, quando se trata de trabalho, negócios e dinheiro, existem duas correntes dentro das igrejas. De um lado, há os que consideram que sucesso é pecado e por isso desestimulam o desejo por crescimento e esforços para melhorar de vida. Isso nós conhecemos e chamamos a teologia da miséria. Quantas vezes, irmãos, eu ouvi na igreja, me converti em 1988, fui batizado em março de 89. Naquele tempo eu conheci irmãos que eles eram balde de água fria para a gente. Tudo que, não estou generalizando, porque tinha aqueles também que eram sábios na palavra e tal, mas quantas vezes, irmão, a gente ouviu alguma coisa e falava assim: olha, eu vou me preparar porque eu quero buscar um sucesso profissional, eu quero empreender, eu tinha desejo de ser um empresário de sucesso. Irmãos, isso não é pecado. E já ouvi muitas vezes pessoas jogando um balde de geografia dizendo assim: viu, você não pode buscar as coisas aqui da terra, você tem que buscar as coisas do alto. Mas se nós estamos aqui na terra, irmãos, nós dependemos, nós precisamos dos nossos ganhos, nós precisamos de um futuro melhor para a nossa família, nós precisamos viver melhor. E é o que Deus quer para nós. O conselho de Deus lá para o povo, se olhar no contexto, vai ver. Ele falou assim: ó, construam casas, casem, tenham filhos, dediquem-se nas coisas de vocês. Dedicar, irmãos, em cuidar bem daquilo que Deus tem dado para você, não quer dizer que você é mau servo. Não, pelo contrário, você é um bom mordomo. Mas esses conceitos errados têm trazido desânimo, irmãos. Aí, por outro lado, existe a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade confunde a vida espiritual com riquezas e vê o sucesso material como uma obrigação de Deus e um sinal de aprovação espiritual. A teologia da prosperidade diz para você: viu, querido, mas você não pode, do jeito que você está vivendo aí, nesse aperto, não pode, exija de Deus, Deus tem que te abençoar. Olham Deus, irmãos, como aquele que vai fazer tudo, vai prover o que você precisa, e se Ele não prover, você pode discutir com Deus. Essa corrente, esse pensamento da teologia da prosperidade, ela tem uma abordagem não bíblica. As duas abordagens não são bíblicas. A teologia da miséria não é bíblica, e da prosperidade desse aspecto não é bíblica. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para a Bíblia. Olha aqui, ó. Nós vemos o Salmo 115, versículo 16. Gostaria que coloque para nós ali o Salmo 115, versículo 16. Nós não vamos estar lendo muitos textos, mas eu quero esse texto. Ó, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou aos homens. Isso quer dizer o quê? Irmão, você tem que plantar e colher. Você tem que investir na tua profissão. Você tem que investir no teu casamento. Você tem que investir na tua empresa, para você colher. Essa parte não é Deus que vai fazer. Essa parte é você e eu. E tem muitas pessoas, irmão, da doutrina, da teologia, melhor dizendo, da prosperidade, que é que Deus faça tudo. Lógico que Deus já fez. Ele nos deu vida, dons e talentos. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. Outros caem na bobagem também. Nós vemos nesse meio aí usar amuletos. Basta falar, repetir aquela palavra que Deus vai liberar. Não, irmãos, lógico que a gente repete, a gente faz isso aqui às vezes para a gente memorizar
as bênçãos de Deus. Mas tem um detalhe, não é só pelo memorizar, só para você repetir, que as coisas vão acontecer. Tem um processo. Se você quer ser um bom músico, faça aula. Quer aprender a tocar teclado, faça aula. Junto com o teu dom, você vai aprender a tocar. Quer cantar melhor, faça aula de canto. Quer ser um excelente pregador, a primeira dica que eu dou para você, leia a Bíblia, seja um estudioso da Bíblia. São 3 passos para um grande pregador, para ele poder realmente pregar a Bíblia. Primeiro, é ler o texto. Segundo, interpretar o texto. E terceiro, aplicar o texto. Essa é três passos, irmãos, que se você quer ser um pregador, faça isso. Porque aí você vai realmente colher frutos também da dedicação, né? O outro erro, existe um erro aqui, irmãos, que nós, aqui entre esses erros que eu estou falando, nós não queremos pôr a mão na massa, deixamos tudo para Deus. Mas o outro erro inverso é que nós achamos que Deus, pela sua grandeza, Ele também não se preocupa com nossas necessidades pessoais e profissionais e empresariais. Eu quero dizer para você que Deus olha para você em todos os aspectos. Se você tem sofrido perseguição no teu trabalho, o Senhor Jesus está vendo. Se você está sofrendo por dias difíceis, estreitos, que você está esperando que a porta se abra, que o comércio reaja, Deus está olhando tudo. E sabe o que Deus está fazendo? Ele está fazendo você forte, para você vencer essa barreira. Porque o mais importante é Deus estar conosco, irmãos. Muitas vezes nós queremos que Deus derrame sobre nós. Nós estamos buscando aquilo para Deus derramar. Lógico que tem vezes que Ele faz isso. Isso está na vontade dEle. Mas sabe o que o mais importante é? Que Deus é com você no teu negócio. Deus é com você na tua família, no teu casamento. Deus é com você em tudo que você faz, na empresa que você trabalha. Nos dias que você está vivendo, talvez sem um trabalho, talvez está desempregado ou desempregada, sabe? Deus está olhando e Ele se importa com você. Deus se importa com o teu casamento que está em perigo. Deus se importa com você que talvez está dando até por perdido o teu casamento. Mas Deus é poderoso para restaurar. Basta você crer e fazer a tua parte. Eu sempre brinco com as pessoas, né, que às vezes chegam e dizem: pastor, para mim pastora, né? Eu preciso arranjar um casamento. Isso é o caso, uma viúva, uma solteira, né? Um solteiro. Aí eu sempre digo assim: viu, a gente vai orar, mas você tem que piscar. Porque não adianta só orar e você não piscar para o rapaz, para a moça, né? Aí a tua parte é essa, a tua parte é dar aquela piscadinha assim, ó. Ó a sobrancelhinha aqui, ó. Só que não para as coisas que você está pensando, não, aí é outras coisas, viu? É na bênção de Deus, amém? Mas você tem que fazer a tua parte. Tem gente que quer que Deus arrume marido. Você sabia que eu descobri uma coisa, irmãos? Que lógico, você ora a Deus para o Senhor dar sabedoria para você, para aquela pessoa, você ter discernimento aquela pessoa que Deus vai colocar para você. Mas não é Deus que escolhe a mulher para você, não. Você sabia que não é Deus que escolhe? É você. Deus te dá sabedoria, te dá tato. Você quer saber se é um bom moço, uma boa moça? Olhe se ele trata bem os pais. Se a moça trata bem a mãe, respeita, honra os pais, vai ser uma boa esposa. Se ela não for, não tiver essas características, você pode teimar e continuar, mas você vai ter que domar a bichinha depois. Entendeu? Porque eu vou falar uma coisa para você, não é fácil. São 40 anos, irmãos. Vai completar agora 40 anos de casado. Está domado agora. Mas tem hora que ainda quer dar uma corcoviada. Sabe como é que é, né? Mas já está no papo. Irmãos, olha aqui, ó. Vocês vão lembrar agora. Esse versículo é bem conhecido, mas ele está bem no auge agora. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente que agora está associando, não vai falar do Bolsonaro já, porque falou João 8,32. Não, estou falando que a Bíblia já diz há muitos anos. Quando nós conhecemos a verdade, nós caminhamos na bênção, e Deus quer trazer a verdade. E agora nós vamos caminhar um pouquinho mais, porque eu tenho pouco tempo. A pastora falou assim: teu tempo agora foi cortado. Aí ela fica, né? Porque é o seguinte, sabe, que não pode terminar o culto atrasado.
Ela é a cobradora, ela cobra, e está certo, tem que cobrar mesmo, né? Então, querido, o primeiro erro que nós cometemos, eu quero falar aqui de 4 erros só. Eram 7, mas eu cortei 3. 4 erros, mas esses são essenciais. 4 erros que nós cometemos. O primeiro erro, acreditar que ter ambição é pecado. Você já acreditou, irmãos, que ter ambição é pecado? Alguém falou para você, irmão, essa ambição é pecado. Mas você acredita, irmãos, que a ambição não é pecado? Se ela for uma ambição saudável, que não vai prejudicar as pessoas. É uma ambição por ser um melhor profissional, por ser um grande empresário, por ser um pastor abençoado, né, um ministro de louvor abençoado, um músico de sucesso, né, um adorador de excelência, um empresário na cidade, né, que vai realmente ter muita prosperidade para abençoar as pessoas. Não é ambição, irmãos. Essa ambição, ou seja, é uma ambição mais saudável. Sabe qual é a ambição que Deus condena? Aquela ambição egoísta que você quer ter porque você quer disputar com o teu irmão. Seu irmão compra um carro, você, vou comprar um carro melhor do que esse do irmão, só para mostrar para ele que eu tenho bala na agulha, né? Não, esse irmão aqui pregou essa palavra, ele está meio xoxa aí, o pastor, eu vou pregar uma palavra melhor do que a do pastor. Amém, que Deus use você, querido. Mas viu, irmãos, nós temos que ter discernimento. Eu anotei umas coisas aqui que diz assim, que no Brasil existe um sentimento geral de culpa ou desprezo pelo sucesso, mesmo que ele tenha sido obtido mediante estudo, esforço e trabalho. É muito comum, irmãos, lá na minha terra, as pessoas olhar para você e até te responder mal, começar a te tratar mal, você não saber por quê. Os meus parentes eram assim. Tem um tio meu que define, irmãos, existe aquele, diz ele, que existe o remediado, existe o pobre e o mal de vida. Se o mal de vida é pior de tudo. Só que ele não fala mal de vida, ele fala mar de vida. Tem 3, o pobre já viu, o pobre já é pobre, não sabe? Mas o mar de vida é o pior de tudo. Mar de vida não tem onde cair morto. Ele fala, né? Então, irmãos, é interessante esse pensamento. E quando alguém da família tem sucesso, às vezes, não sei na tua terra, não sei como é aqui, né? Mas as pessoas olham para você, aqui está ficando rico, hein? Ficando rico, ficando metido. Esse carrão aí, cara, metido. Só Deus sabe, né? O que, a luta que você teve para chegar onde você está, o que você fez para... E eles começam assim, irmão. Sabe por quê? Eles não são culpados. Nós também, certamente, no passado éramos assim. Eu era assim também. E é comum dizer assim, fulano tá prosperando. Será que está vendendo droga? Para mim, é um disfarce esse negócio de loja aí. Esse negócio de mecânico aí, eu não sei não. Né, Nilton? Esse negócio de madeira aí, para mim, tem pozinho branco sendo vendido aí. As pessoas são maldosas, irmão. As pessoas são maldosas. Eu não sei não, hein. Fulano era pobre e agora, mas era. Mas hoje prosperou. Você sabia, irmãos, que 66% dos milionários do mundo começaram do zero? 66%. Começaram do zero. E estatísticas e estudos mostram que se eles ficarem pobres hoje, por exemplo, se eles resolverem doar tudo que tem, eles recomeçam, dentro de 10 anos estão ricos de novo. Mas o que nós queremos aqui falar é sobre prosperidade. Alguns religiosos creem, como eu tinha dado na introdução, creem que não se deve buscar o sucesso, e muito menos pedir ajuda a Deus para alcançá-los, pois isso demonstra egoísmo e ganância. Claro que não, irmãos. Em alguns casos sim. Mas todo servo de Deus, quando busca, consagra a Deus a faculdade que está fazendo, a empresa que está fazendo, o seu trabalho.
é consagrado a Deus, porque nós temos convicção, nós sabemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que vamos ter e ser, vem do Senhor, amém? E por isso, Ele quer que nós sejamos ricos, Ele quer que nós sejamos prósperos, porque riqueza somente em dinheiro, em bens, não é a verdadeira riqueza, porque tem gente que ele é tão pobre, que ele só tem dinheiro. Já ouviu essa frase? Porque ele só pensa em dinheiro, dia e noite. Só dinheiro, ganhar, lograr os outros, ganhar. E aí vai chegar o dia de partir, né? Daí o butinudo vai usar as coisas que ele acumulou. Tem cara que nem usa o carro, não usa o ar-condicionado, porque você não vai gastar gasolina. Então por que ter carro com ar-condicionado? Compra um pé de bode, então. Tem pessoas que ficam guardando para amanhã, irmãos. O cara compra um carro, nem o plástico do banco não tira, e fica lá esquentando o bumbum no banco, lá deixa para o outro desfrutar depois. Né? Olha, irmãos, eu sei que o meu tempo é curto aqui, eu vou encerrar antes, mas eu li uma história interessante, de um cara que trabalhou com um rico, 30 anos, ele era motorista do rico. O cara era milionário. E ele, 30 anos ali, cara solteirão, né? Trabalhando ali e tal, cuidando da família, transportando para lá e para cá, motorista da família. Um belo dia, o patrão morreu. Aí, como ele era bem conhecido, ele era uma pessoa que é bem conhecida da família, da viúva, né? Rolou uma química e ele casou com a viúva. Aí ele disse uma frase assim muito interessante, ele falou assim: esses 30 anos, eu pensei que eu trabalhava para o meu patrão, mas eu trabalhava para mim mesmo. Olha que coisa, né, irmão? Que coisa, hein? O camarada ganhou dinheiro, carrão, tudo, e conquistou tudo, deixou para a viúva repartiu com o cara. Amém por isso, irmão? Amém, glória a Deus. Sortudo, foi Deus que preparou para ele, né? Se for crente, foi Deus, né? Senão, não sei se foi. Mas tudo bem. Para quem pensa dessa forma, querer melhorar de vida é feio. Esse é o pensamento daqueles que são contra, né? Riqueza é coisa suja, ter ambição é pecado, mas não é. A Bíblia condena a ambição egoísta, como já disse, né? Não ambição como busca melhor qualidade para a vida, para você e para a sua família. Aqui, irmãos, eu quero trazer aqui advertências dos textos bíblicos, é bem clara. Olha, muito interessante, viu? Memorize aí, ó, Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Portanto, isso nada, está dizendo é nada. Mas se tudo que você faz é para o enriquecimento, para a prosperidade tua, da família, e para a obra de Deus prosperar, porque o servo de Deus, quando ele prospera, a obra de Deus prospera, porque ele investe no reino. Você acha que Deus não quer prosperar o seu povo? Agora, a Bíblia diz que aquele que segura, aquele que devia liberar para Deus, Deus também segura. Sabia que Deus fecha a mão também? Mas esse é um assunto para outra hora, não é agora não. Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, outro texto, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago 3,16. Mas não está escrito em lugar nenhum que desejar um bom emprego, querer abrir um negócio ou buscar crescimento profissional é errado. Essa visão é distorcida, surge da má interpretação de certos trechos da Bíblia. Existe uma passagem, por exemplo, que diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às pequenas. Está em Romanos 12,16. Esse texto, ele é mal interpretado. Ao não entender o texto bíblico, as pessoas acreditam que precisam ser humildes, sem grandes objetivos. Mas existe ricos simples e humildes, existe pobres arrogantes. Sabe o que esse versículo diz? Diz para as pessoas serem humildes no caráter, serem humildes, tendo riquezas, mas serem humildes.
Ah, pastor, mas será que é possível? Claro que é possível. Eu conheço pessoas, irmãos, que são abastadas em riqueza e são humildes. Sabe por quê? Eles não deixam se levar pela riqueza, porque eles sabem que amanhã ou depois a riqueza vai ficar para os herdeiros. Eles sabem que o Deus que nós servimos é o Deus da eternidade, mas nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos aqui, só que uma coisa nós temos que fazer, cuidar bem daquilo que Deus nos deu. E por isso, irmãos, quando nós cuidamos, nós seremos recompensados. E por isso, eu quero caminhar um pouco para frente aqui agora. Tem mais conteúdo aqui, mas eu não vou passar para os irmãos, porque não dá tempo, amém? Mas o segundo erro: supervalorizar a fama, o poder e o sucesso. Tem pessoas que andam atrás do sucesso, os 5 segundos de sucesso, e tentam no YouTube. Hoje você vê, irmãos, que antes tinha o caça-talentos, que fazia programas chamava modelos, chamava cantores, programas de calouros, que era na década de 70, 80. Hoje, irmãos, no YouTube, os caras só assistem os vídeos que tem no YouTube, e aí escolhe cantores, novos talentos e tal. Está mais fácil, né? Porque as pessoas correm atrás de fama. E Deus pode te fazer famoso, sabia? Você pode ser um famoso pregador, um famoso adorador, um ministério de louvor conhecido no Brasil inteiro. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Mas o que você tem que entender é que tem que estar dentro do propósito de Deus. Nós vamos ler um texto aqui que está em 1 Timóteo 6, versículo 17 a 19. 1 Timóteo, capítulo 6, 17 a 19, que diz assim: o apóstolo Paulo falando a Timóteo: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Aqui era uma recomendação, irmãos, para os ricos que tinham na igreja, para aqueles que estavam prósperos, né? Então, o terceiro erro que nós podemos cometer é esperar que Deus faça tudo. Eu só quero citar um versículo, não vamos ler o versículo, mas você conhece o versículo. Em Josué 1, versículo 6, o que Deus falou? Esforça-te, tem bom ânimo. Se fosse para Deus fazer tudo sozinho, Ele não falaria então para Josué, Ele não falaria assim: esforça-te. O Senhor está falando aqui hoje para nós, irmãos: esforça-te, que Deus te recompensará. Eu conheço pessoas aqui, irmãos, que são extremamente esforçados, pessoas que estão prosperando muito. Por quê? Porque também estão fazendo a sua parte, né? E por isso Deus prospera os seus filhos. Deus prospera, e Ele quer prosperar cada um de nós, irmãos. E o quarto erro e último: achar que Deus não fará nada. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra da minha justiça. Deus é aquele que sustenta você, querido. Deus é aquele que me sustenta. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, que Deus tem uma bênção toda especial para a tua vida. Mas você tem que ter discernimento daquilo que é para você fazer e daquilo que Deus já fez por você. Logicamente que Deus age, irmãos, em momentos que nós não podemos agir, Deus age por nós. Mas a nossa parte é importante fazer. Eu conheço a história de um irmão aqui, não vou citar o nome dele porque eu não pedi autorização. Eu vou finalizar só contando para os irmãos aqui. De um irmão que um dia uma pessoa chegou na cidade aqui vai Iporã, e essa pessoa estava procurando
alguns produtos, tipos de produtos para comprar, que seriam casas de madeiras. E esse irmão falou para essa mulher e disse, ela perguntou assim para ele, viu, você sabe me informar se tem por aqui algumas casas velhas assim, barracões para vender e tal? E ele disse, eu sei onde tem e também posso te levar lá, para você, a senhora, o senhor, conhecer o lugar. Não só sei, como eu posso te levar lá. O que ele fez? Investiu tempo em levar essa pessoa a conhecer o local, conhecer a região. E o que aconteceu? Essa pessoa disse, eu preciso de alguém aqui para nos representar, comprar e vender. E sabe o que aconteceu? Esse irmão, até hoje, você conhece ele? Ele trabalha com compra e venda de madeira, porque um dia ele decidiu investir tempo numa pessoa que ele nem conhecia. E Deus o abençoou, né? Posso falar? Lembra da história? Essa pessoa é o Daniel. Eu sei que talvez eu não guardei bem, mas o Daniel, ele me contou essa história, eu fiquei fascinado, irmãos. E a empresa compra de você até hoje, né? Tipo, você é o comprador. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Você sabia que tem oportunidade que vem na nossa vida? Não que ela não vá vir novamente, mas tem oportunidades que ela bate uma vez na tua porta. E se você não tiver discernimento, ela vai embora. E talvez ela não volte nunca mais. Pode vir outras oportunidades, mas aquela oportunidade que bateu na tua porta, ela não volta mais. Mas não fique triste, você pode ter outras oportunidades. Mas fique atento, irmão, porque de uma simples informação que você dá para alguém, quando pergunta, você conhece a rua tal? Você conhece fulano de tal? Ali pode ser, irmãos, algo muito interessante que Deus vai fazer na tua vida. Eu estava desempregado e cheguei no supermercado e comecei a contar a história para uns amigos que eu encontrei lá de uma pescaria. E a pescaria não tinha sido bem sucedida, porque nós fomos pescar no lugar indevido, mas nós estávamos desempregados, eu, meu irmão e meu cunhado. E nós fomos fazer uma pescaria e acabamos entrando lá num cercado onde não podia, era proibida a pescaria. E fomos, quando nós vimos, a polícia bateu lá e nos levou para a delegacia. E aí na delegacia, irmãos, nós ficamos tristes. E aí pensamos, puxa vida, o que nós vamos fazer, né? Mas eu contando essa história, só para vocês terem o final, né? O sargento lá ficou, o delegado não estava, o sargento que nos atendeu, e ele ficou com dó, nos liberou e nos deu os peixes, que geralmente eles cobravam ainda. Naquele tempo eles desciam o cacetete na nuca do peão ainda, mas nós não apanhamos e levamos os peixes embora, porque nós estávamos arranhando laje, como diz o ditado por lá, né? Nós estávamos numa pindaíba. E ele olhou para nós e falou assim, coitados, foram pescar para levar uns peixinhos para casa, né? Para as crianças. E eu estava contando essa história, depois, passado um tempo, e nessa época eu estava desempregado, porque eu trabalhava na construção. Acabava uma empresa lá, uma construção, o serviço terminava, era mandado embora, daí ficava só de bico, até achar outro. Minha profissão era essa, trabalhava em construção. E eu contando essa história. E estava um homem perto dos caixas assim, só prestando atenção naquilo que eu falava. E aí quando os amigos foram embora, eu entrei e fui comprar um negocinho lá, que acho que a minha sogra tinha pedido lá. Como dizia, nós dizemos por lá, não te lembra, uma mistura para o almoço. E aí aquele rapaz, um rapaz alto assim, disse para mim, viu, eu digo uma coisa, o que você faz na vida? Além de pescar. Eu falei, não, eu não sou pescador profissional, é por necessidade mesmo. Ele falou assim, bom, você está desempregado? Eu falei, estou desempregado. Aí ele falou para mim, você quer trabalhar no supermercado? Era uma rede de supermercado nova que chegou, você lembra, com o Borba, minha terra? Só para resumir para vocês, irmãos, esse rapaz me recolheu na empresa e através dele eu me tornei gerente da empresa. Por contar uma história ali, e ele ouviu e foi preciso na hora. Olha que coisa tremenda. Eu quero dizer para você que Deus está ouvindo tudo o que acontece
na tua vida. Vamos nos colocar em pé? O Espírito Santo fala ao meu coração aqui, que muitas pessoas vieram para o culto hoje, até com o coração triste, preocupado. O que será de mim essa semana? As decisões que eu vou tomar, será que serão decisões que vão trazer bênção para a minha vida? Ou será que novamente eu posso errar? Nós estamos sujeitos a erros, queridos irmãos e irmãs, mas o Espírito Santo que habita em mim e em você vai te dar a direção correta. O Espírito Santo que habita em mim, habita em você, vai te dar a direção de prosperidade, mas a prosperidade do Senhor não traz dores. A prosperidade do Senhor é alegria. Você pode passar por estreito, todos nós passamos, mas vocês vão colher frutos dos dias que vocês estão semeando com tristeza, com choro. Vocês vão colher abundantemente, creia nisso. Porque o nosso Deus é um Deus que prospera os seus filhos, e Ele vê o esforço, Ele vê a perseverança. Tem gente, irmãos, que é muito banana. Vou falar para vocês, tem gente que o primeiro obstáculo começa a churumingar. Eu já fui desses no passado, mas com o tempo, irmãos, já vi situações que eu não tinha esperança nenhuma, humanamente falando. Mas eu, com a pouca força que eu tinha, eu e minha esposa, nós fizemos, e Deus nos prosperou. Com a pouca força que você tem, talvez com o pouco recurso que você tem, Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar. Porque Deus não tem prazer em olhar para a vida de um homem, de um servo, uma serva, e olhar para aquele coração triste, que talvez não conseguiu honrar seus compromissos. Deus não se agrada com isso. Deus se alegra em ver a prosperidade na vida dos seus filhos. Quando fecha o mês e assim, esse mês Deus nos abençoou, nós estamos prosperando, mesmo em tempo de crise. Porque há uma diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, irmãos. Saiba disso. Portanto, você que está aqui, você que veio ouvir essa palavra, saiba de uma coisa: Deus vai te prosperar muito, mas uma coisa é certa: seja fiel ao Senhor, seja perseverante. Não olhe como a maioria está olhando, mas seja acima da média, viva acima da média. Olhe aonde, numa dimensão aonde ninguém está olhando, mas aonde o Espírito Santo está mostrando para você. Eu quero convidar você que está com decisões para tomar durante essa semana. Você depende dessa decisão. Eu quero convidar você, se existe alguém aqui que quer vir aqui na presença de Deus, aqui à frente, não que Deus não está olhando para você, mas você precisa de uma resposta mais direta, uma instrução do Espírito Santo. Vem aqui à frente. Deus Ele quer ministrar de uma forma assim direta.